Eu gostaria de agradecer muito o convite, fiquei bastante honrado, agradecer a professora Cíntia, a professora Mariane, cumprimentar todos vocês, o corpo docente, administrativo da Unifor. Eu acredito que vocês fizeram uma excelente escolha do ponto de vista de uma instituição para formação continuada, para especialização, e eu gostaria de considerar esse nosso encontro de hoje. Vocês deram o título, eu fiquei muito honrado, né, de aula magna. Eu acredito que o melhor nome para essa aula é uma aula de boas-vindas, aonde um profissional mais velho, bem antigo, do século passado, saúda e deseja os melhores frutos, um caminho lindo para vocês que estão iniciando na neuropsicologia. É claro que aqui eu tenho pessoas que já são expert na área, né? Nós temos aí as duas coordenadoras que são pessoas admiráveis e que reforçam o caráter interdisciplinar da neuropsicologia, algo que eu defendo já há bastante tempo. Então, eu estou me sentindo bastante em casa, porque eu sei que o que vocês estão propondo em termos de curso é exatamente na linha do que eu penso em termos do que deva ser a neuropsicologia. Eu vou projetar os meus slides aqui. Deixa eu só verificar aqui só um minutinho. Vocês estão vendo meus slides? Tá projetando? Ainda não? Oi? Ainda não. Ainda não? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. É aquele inicinho em que sempre dá algum tipo de adrenalina. Vamos ver aqui. Deixa eu só... Tela inteira. Não. Acho que agora vai. Vendo minha tela? Está compartilhando. Está compartilhando? Eu não ouvi a resposta de vocês. Só um pouquinho. Oi. Só um pouquinho. Eu não ouvi vocês, o som cortou um pouquinho. Vocês estão vendo a tela com o título do slide? Sim. Ah, perfeito. Então vamos começar. Pessoal, então eu fui convidado para falar para vocês sobre avanços e possibilidades de aplicação na neuropsicologia. E eu poderia falar aqui hoje para vocês sobre uma série de questões relacionadas a novos contextos em que a neuropsicologia ela pode ser utilizada, avanços em termos de métodos. Eu poderia focar exclusivamente nisso. Mas, recentemente, eu tenho feito a opção por começar de algo mais básico antes de chegar nesse ponto. E por que eu vou começar de algo mais básico? Como a professora Mariane falou para vocês, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia durante 2 mandatos, entre 2011 e 2015. E durante esse período, junto com os meus colegas da direção da SBNP, nós criamos a prova de certificação, em que a SBNP, Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, ela avalia profissionais e confere um título, nem podemos chamar de título, mas uma certificação, um reconhecimento da SBNP para pessoas que demonstram um bom conhecimento da área. Então, é um processo bastante elaborado, a pessoa manda currículo, comprova a experiência, e no final ela ela participa de uma arguição.
ok? Antes era prova escrita, mas na pandemia a gente mudou para essa arguição. Durante esse período todo, em todas as certificações, eu ajudei a coordenar o processo, junto com a professora Débora Azambuja e a professora Lúcia Iracema, ambas de São Paulo, e eu nunca tinha participado como avaliador. E na última certificação, como um dos avaliadores não pôde comparecer, eu, de última hora, fui chamado para participar da avaliação direta dos candidatos. E, resumindo a história, de todos os candidatos que eu avaliei, foram vários, eu não tenho um número aqui, para minha surpresa, apenas 2 pessoas foram aprovadas na minha arguição. E eu não perguntei coisas de outro mundo, perguntei coisas de neuropsicologia. Foi aí que eu conheci a Mariane. Mariane foi uma das 2 pessoas aprovadas. Eu fiquei encantado com a arguição dela. Ela meio que salvou o meu dia nessa avaliação. E, tendo em vista o que eu vi no processo, isso me gerou uma frustração muito grande, porque a minha esperança eu sou professor há muitos anos. Eu não sou visto como professor carrasco de jeito nenhum, pelo contrário. Eu sou um professor muito tranquilo. E nessa foi a primeira vez que eu reprovei assim em massa. E eu não culpo os candidatos por isso. Talvez nós, que estamos na neuropsicologia há muito tempo, talvez nós estejamos falhando em formar colegas e talvez nós estejamos convivendo com um grande risco. Talvez as pessoas, talvez elas estejam confundindo as coisas e achando que outras coisas são neuropsicologia. Neuropsicologia não é psicologia cognitiva. Neuropsicologia não é avaliação psicológica. Neuropsicologia não é psicologia das diferenças individuais. Ela se relaciona com cada uma dessas áreas. Mas a neuropsicologia é uma disciplina com as suas próprias peculiaridades, com o seu próprio método, com as suas próprias características. E não dá para fazer neuropsicologia sem ter uma formação em neuropsicologia que te permita diferenciá-la das outras áreas. Não dá para fazer neuropsicologia apenas aplicando uma avalanche de testes no paciente, sem saber como interpretar os resultados desses instrumentos à luz de um conhecimento próprio, de uma disciplina que tem as suas características, as suas bases, e eu me permito começar daí, começar dessas características antes de chegar nas questões de avanços e possibilidades de aplicação. Porque hoje eu vejo que a neuropsicologia ela ainda é um terreno muito aberto, nós ainda temos um número muito grande de possibilidades para atuação e aplicação, mas a gente talvez tenha muito mais pessoas falando de neuropsicologia do que fazendo neuropsicologia. Eu, desde então, quando eu conheci a professora Mariane nessa prova, fiquei encantado com as respostas que ela nos deu. Comecei a segui-la no Instagram e tenho visto conteúdos de excelente qualidade, tanto é que fiquei muito honrado pelo convite que ela fez, né, ela e a professora Cíntia, e espero que essa aula ela renda várias colaborações entre o nosso grupo e o grupo de vocês, e eu espero de verdade que isso aconteça, que a gente possa juntos aí construir um avanço significativo, sólido e responsável na nossa área. Então, isto posto, eu gostaria, né, de agradecer à instituição, meu muito obrigado pelo convite. Uma coisa muito importante, gostaria de declarar os meus conflitos de interesse. Então, qualquer menção que eu fizer a esses conflitos aqui declarados, né, de alguma forma, eu sou beneficiado por essas instituições, editoras, agência de fomento, né? Eu sou bolsista da OPAS, tenho financiamento de pesquisa do CNPq, da FAPEMIG, então se eu falar bem dessas instituições, eu recebo dinheiro delas, né? Direitos autorais de vários instrumentos, então se eu falar maravilhas desses instrumentos durante as minhas aulas, eu também tenho algum tipo de ganho.
atividades empresariais, né, editora ampla, atividades docentes, enfim. Eu acho que todo mundo tem que começar a declarar conflito de interesse para tornar as apresentações mais transparentes. Vejamos, então, começando lá de trás, né, acho que as pessoas, quando elas ficam uma certa idade, elas começam a contar, toda aula vira uma aula de história, né? Eu, quando comecei na neuropsicologia, no século passado, eu não tinha interesse nenhum em instrumentos, em validação, em nada disso, tá? Eu comecei meu trabalho com o professor Ramon Cossenza, a gente queria fazer um estudo específico sobre memória em quadros clínicos de epilepsia do lobo temporal, e quando a gente foi montar o nosso protocolo, nós nos deparamos com uma total carência de instrumentos para utilizar nas nossas pesquisas. Nessa época, as pessoas simplesmente traduziam um instrumento da própria cabeça, saíam aplicando e analisavam os resultados com normas de outros países. Era assim que se fazia a neuropsicologia na década de 90 e até um pouco antes, né, na década de 80. Nessa época, junto com o professor Ramon, nós começamos então a tentar adaptar alguns instrumentos, entre eles o teste de aprendizagem auditivo verbal de Rey. Nós fizemos um estudo extremamente simplório de tradução e mais simplório ainda para obtenção de normas. Esse trabalho, que foi publicado muito depois, né, eu fiz esse trabalho em 1994, ele veio a ser publicado por um equívoco da revista no ano 2000, representa o quão incipiente, o quão ingênuo nosso grupo era nessa época. Esse trabalho inicial com a RAVLT é um trabalho que eu uso muito para ensinar aos meus alunos como não fazer uma pesquisa. Né? A gente aprende muito com os nossos erros, a gente não tem que ter vergonha dos nossos erros. Foi um passo muito importante na época, era melhor do que os parâmetros que existiam, mas representava uma série de tentativas ingênuas de pessoas que estavam começando na área. O RAVLT, que é um instrumento, né, que depois, junto com um aluno meu, que hoje é um colega de departamento, o Jonas, nós refizemos todo o estudo entre 2000 e 2010. O instrumento hoje é maravilhoso, ele é sensacional, né? Declarei lá no meu conflito de interesse, mas a gente começou muito, muito ingenuamente, numa época em que não tinha praticamente nada na área. Esse cenário mudou muito, e hoje, no século XXI, nós temos uma série de iniciativas muito bem fundamentadas e intencionadas para regularização normativa do uso de instrumentos no Brasil, e eu destaco aqui a iniciativa do Conselho Federal de Psicologia, do SATEPSI, para criar uma regulamentação para os testes psicológicos, né, que nos beneficia muito na neuropsicologia também. Nós temos, da década de 90 em diante, a proliferação de grupos de pesquisa no Brasil, várias instituições de formação muito sérias, como a que vocês, né, abraçaram, estão começando agora o curso de formação. A gente tem hoje, né, para avaliação psicológica, 163 instrumentos com selo de qualidade favoráveis na lista do SATEPSI. Gente, quando eu comecei, vocês não fazem ideia, a gente fazia mágica, não tinha praticamente nada com qualidade disponível no Brasil. E o cenário hoje, embora ele pareça muito bom, ele trouxe um risco muito grande, não só para a neuropsicologia, mas para a psicologia como um todo. As pessoas, elas estão se apaixonando pelos instrumentos, esquecendo o mais importante, que é o raciocínio clínico por detrás do uso de cada instrumento. Mais importante do que saber usar um instrumento é saber quando não usar um instrumento. E eu penso que, para chegar nesse ponto, nós precisamos de desenvolver o raciocínio clínico. E esse raciocínio clínico, ele depende muito do conhecimento que nós formamos sobre os pilares de uma determinada área. Então, gostaria de discutir esses 5 pontos com vocês, começando aqui o que é e o que não é neuropsicologia. A neuropsicologia, ela não é um ramo da psicologia como muitas e muitas e muitas pessoas defendem.
A neuropsicologia é um ramo das neurociências. As neurociências, ela tem um número grande de disciplinas, né, dentro desse guarda-chuva. Cada disciplina das neurociências se ocupa de um nível de análise. Então, por exemplo, né, a neuroanatomia, a neurogenética, a neurofarmacologia, a neurofisiologia, cada uma delas se ocupa de um aspecto, de um nível de análise de propriedades do funcionamento do sistema nervoso. Uma série de disciplinas se ocupa do elemento cognitivo, comportamental, emocional, este nível de análise. E aí eu poderia destacar a neuropsicologia, a neurologia cognitiva, o neuromarketing, a neuroeducação, a neuroeconomia, várias disciplinas que se ocupam desses elementos que, de alguma forma, também são estudados pela psicologia. Então, qual é a diferença? Por que a neuropsicologia ela não seria um ramo da psicologia? Vamos lá. Ela, por definição, seria o ramo das neurociências que estuda a relação entre a atividade do sistema nervoso e suas consequências cognitivas, comportamentais e emocionais. Ora, aqui eu já tenho uma questão básica. Não dá para estudar neuropsicologia sem conhecer em profundidade o funcionamento do sistema nervoso. Esse neuro que tem na frente do neuropsicologia não é só um detalhe, não é um modismo, não é só para você colocar 10% a mais no valor do seu trabalho e cobrar do paciente. Esse neuro aqui, ele representa toda a fundamentação para você entender comportamento, cognição e emoções. A psicologia, ela estuda comportamento, cognição e emoções sem necessariamente entender em profundidade o funcionamento do sistema nervoso como a base fundamental para que essas manifestações ocorram. Então aí já temos uma diferença importante. Mas mais do que isso, a neuropsicologia, ela apresenta uma série de características básicas e eu gostaria aqui de destacar 4 delas. Como nós, neuropsicólogos, fundamentamos a nossa prática a partir dessas 4 características? Em primeiro lugar, é inconcebível para nós que comportamentos normais ou patológicos, em qualquer época do desenvolvimento, ocorram sem uma base no sistema nervoso. Nossa, professor, mas isso é muito reducionismo. Calma, eu vou chegar lá na última característica, vocês vão ver que não é. Tá? O que acontece? A partir de estudos de casos clínicos, estudos com populações, com amostras de doenças psiquiátricas, neurológicas, experimentos com animais não humanos, estudos, né, experimentais, quase experimentais, envolvendo neuroimagem, envolvendo várias manipulações de variáveis relacionadas ao sistema nervoso e observando as consequências no comportamento, nos processos mentais, nos dão uma base inequívoca para entender a relação entre sistema nervoso e suas manifestações cognitivas, comportamentais e emocionais. Casos clínicos que vocês verão ao longo do curso, se é que não já viram, né? Seja na graduação em psicologia, seja nos livros que vocês leram antes de entrar na especialização, nós vemos que diferentes comprometimentos no sistema nervoso apresentam efeitos, manifestações clínicas também diferentes. Aqui eu tenho 2 casos que são talvez os mais populares na neuropsicologia. O paciente HM aqui embaixo, né, que fez uma cirurgia para tratamento de epilepsia na década de 50, e ele teve um dos quadros de amnésia mais dramáticos já descritos. Ele conseguia se lembrar de coisas que aconteceram com ele antes da cirurgia, principalmente 2 anos antes da cirurgia, mas não conseguia fazer novas memórias declarativas. E acima, né, talvez o caso que inaugure a neuropsicologia,
que é o caso do Phineas Gage, que no dia 13 de setembro de 1848, né, sofreu um acidente em que essa barra de metal que ele segura atravessou a sua cabeça, provocando uma lesão no córtex pré-frontal, principalmente na região orbitofrontal. E o Phineas Gage, como todos vocês sabem, teve uma alteração dramática da personalidade, né, e do que hoje nós conhecemos como funções executivas quentes. Vejamos, aqui eu tenho 2 casos clínicos diferentes, com padrões lesionais diferentes e com consequências cognitivo-comportamentais emocionais também diferentes. Casos como esses se acumularam ao longo do tempo e nos mostraram de forma bastante incisiva essa relação entre cérebro, comportamento e cognição. E toda a neuropsicologia é baseada em achados como esses. Não só achados como esses, mas uma série de estudos com animais experimentais. Aqui um estudo clássico da década de 50, né, do Olds e Milner, que na época eles supostamente acharam o centro do prazer no cérebro do ratinho, né, que atravessava uma gaiola eletrificada para apertar uma barrinha que estimulava essa área e ele fazia isso até ficar exausto. Mas como nós estamos falando de uma disciplina científica, o conhecimento, os métodos vão mudando, os estudos vão se tornando mais sofisticados, e, por exemplo, né, nessa mesma linha aqui, desse estudo, alguns anos mais tarde, né, uma série de evidências mostraram que essa mesma região, ela não era o centro do prazer, mas participava de um circuito muito complexo, que tinha a ver com o que nós chamamos de sistema de reforçamento, antecipação da expectativa de reforçamento, né? E aqui nós já temos estudos que ocorreram 30, 40 anos depois, usando métodos como de neuroimagem, que nos ajudaram a aprofundar nesse conhecimento sobre a atividade do sistema nervoso e suas consequências cognitivas, comportamentais e emocionais. E por que eu usei esses exemplos aqui? Para justificar essa minha crença de que cérebro importa. Eu usei esses exemplos para mostrar que uma característica primordial da neuropsicologia é que ela não está pronta. Aliás, nenhuma ciência está pronta. Uma das características básicas do conhecimento científico é que ele é inacabado. E isso sentencia cada um de vocês à formação continuada. Ao terminar o curso, vocês não estarão prontos, estarão muito bem informados, mas a gente nunca está pronto. Veja, em 20 anos, a gente tem uma mudança de conhecimento, em termos tanto metodológicos como da interpretação de resultados, que muda bastante o que se concebia nessa época para o que se concebe nessa. Então, vocês que estão optando por um ramo das neurociências, fatalmente terão que estudar muito para sempre, porque o conhecimento nessa nossa área muda com uma velocidade muito grande. No entanto, para a gente é cabal, é inequívoco que o sistema nervoso ele é a base de toda manifestação cognitiva, comportamental e emocional, seja ela normal ou patológica. Pessoal, vocês ainda estão vendo meus slides, porque nessa pandemia já passei por todas as experiências possíveis. Teve uma aula que eu estava com 40 minutos de aula, eu vi meu telefone tocando insistentemente, era a professora do curso falando, professor, a gente não está te vendo há 40 minutos. Né? Então, só de vez em quando vou perguntar para vocês, porque eu fiquei um pouco traumatizado com essa experiência. Está todo mundo vendo meu slide, me ouvindo, me vendo? Sim, tudo faz. Perfeito. Qualquer coisa, a Mariana me liga aqui, olha, professor, ninguém está te vendo mais, foi todo mundo embora. Beleza. Então, continuando aqui, uma outra característica fundamental da neuropsicologia, e, gente, isso é muito básico, tá? Modularidade. Nós, neuropsicólogos, partimos de uma concepção de que os nossos sistemas neurais formam módulos cognitivos independentes. Então, eu tenho sistemas que vão estar relacionados a, por exemplo, ao módulo das funções executivas. Eu tenho sistemas neurais que estão mais relacionados à linguagem expressiva, outros à compreensão da linguagem. Então, nós não concebemos
a linguagem, aliás, a cognição, como sendo algo holístico. Nós concebemos a existência de módulos cognitivos, comportamentais, emocionais, e esses módulos interagem entre si. Eles influenciam uns aos outros. Mas eu posso ter um paciente, por exemplo, como o paciente HM, que tinha um comprometimento no módulo relacionado à memória declarativa e à preservação da maioria dos outros módulos. Ao passo que o paciente Phineas Gage, o de cima, né, que vocês conhecem muito bem, ele tinha preservação da memória declarativa, mas o módulo relacionado à cognição social, funções executivas que estava comprometido. Então, a cognição é modular, e é por isso que nós avaliamos os nossos pacientes em suas diferentes características cognitivas, comportamentais e emocionais para identificar forças e fraquezas, ok? Uma coisa muito importante na neuropsicologia, que infelizmente está muito esquecida, né, é que nós trabalhamos na identificação desses módulos a partir de processos que nós chamamos de dupla dissociações. Veja bem, o raciocínio da neuropsicologia para a identificação desses módulos parte de algo como esse quadrinho aqui. Se eu tenho um determinado processo cognitivo A que fica deficitário quando eu tenho uma lesão num sistema neural, que vou chamar aqui de sistema neural 1. Se eu tenho um processo B que também se compromete, mas quando eu tenho um comprometimento no sistema neural 2, ora, o processo A ele só se compromete quando eu tenho um problema, né, um déficit, uma lesão, um comprometimento no sistema neural 1, mas ele não se compromete quando eu tenho, né, um comprometimento no sistema neural 2. Eu consigo aqui ver que aquele sistema neural 1 talvez esteja mais associado a esse processo A, e o sistema neural 2 ele talvez esteja mais associado ao processo B. Isso chama dupla dissociação. E tudo que nós conhecemos sobre os diferentes módulos cognitivos se baseia nesse tipo de raciocínio que eu diria que é a pedra filosofal da neuropsicologia. Ok? É assim que nós identificamos módulos cognitivos. Vários exemplos, vocês vão ter aula sobre isso no curso, né? Mas desde o século XIX, por exemplo, né, o Pierre-Paul Broca descreveu pacientes que tinham um comprometimento no opérculo frontal, e hoje a gente sabe que, na verdade, não era só ali, era bem mais extensa a lesão, mas esses pacientes eles tinham dificuldade de expressar através da linguagem, mas eles tinham uma melhor capacidade de compreender. Wernicke, por sua vez, mais ou menos na mesma época, uma década depois, descreveu pacientes que tinham lesão, comprometimento na região temporal superior, aqui de alaranjado, e esses pacientes eles tinham a capacidade de falar com alguma fluência, mas tinham dificuldade de compreender a linguagem. Isso aqui é uma dupla dissociação. Opérculo frontal e adjacências relacionados mais à expressão do que compreensão, região temporal superior mais relacionada à compreensão do que à expressão. Isso é uma dupla dissociação. E nós temos várias que foram se acumulando ao longo da vida, e hoje nós temos, né, verdadeiros mapas conexionistas. O que é conexionismo? Veja bem, nessa época do Broca e do Wernicke, as pessoas acreditavam que áreas, centros funcionais do cérebro estariam relacionados a processos muito específicos. Então, teria área disso, área daquilo, teriam várias áreas, cada uma com a sua função. Com o passar do tempo, e, aliás, o Wernicke talvez tenha sido o primeiro a descrever esse conexionismo, quando ele fala, né, aqui que esse feixe de fibras aqui, que vai da área alaranjada até a área vermelha, o fascículo arqueado, provavelmente, né, quando lesionado, comprometeria a capacidade do indivíduo repetir. Ele falaria com certa fluência, compreenderia, mas a conexão entre a compreensão e a expressão estaria afetada. Isso talvez tenha sido um dos primeiros exemplos de conexionismo.
Mas, ao longo do tempo, nós vimos, né, que essa região, essa noção de que áreas específicas do cérebro estariam relacionadas a processos muito circunscritos, ela foi substituída pela noção de que o cérebro é formado por circuitos complexos. E esses circuitos complexos, como a gente pode ver aqui nessa figura, esses circuitos conectam diversas regiões que, em conjunto, servem de base para processos cognitivos, comportamentais e emocionais normais ou patológicos. Então, hoje em dia, a gente não fala mais naquele localizacionismo radical do século XIX, em que nós temos áreas para cada coisa, mas nós temos, na verdade, várias áreas que formam sistemas interconectados, e esses sistemas eles servem de base para todas as funções que vocês estudarão daqui para frente. Vocês vão ter oportunidade de aprender sobre isso ao longo do curso, mas só falando aqui dos pilares. Uma outra coisa muito importante é que, quando eu tenho essa visão conexionista, eu começo a entender que nem sempre um comprometimento vai decorrer de uma lesão. Ele pode decorrer de uma alteração no desenvolvimento desses sistemas. Então, às vezes, algumas predisposições genéticas e interação com fatores ambientais vão fazer com que alguns desses sistemas eles se desenvolvam de uma forma menos eficientes. E isso vai fazer com que indivíduos com transtornos do neurodesenvolvimento, em que sistemas neurais específicos estão comprometidos, também apresentem ao longo da vida alterações neuropsicológicas. E isso abriu muito a nossa perspectiva de atuação. Vamos dizer que no início da neuropsicologia, na primeira metade do século passado, as pessoas trabalhavam muito próximos da neurologia, trabalhavam muito com pacientes com lesões adquiridas ao longo da vida. À medida em que nós compreendemos que vários transtornos como TDAH, dislexia, autismo e tantos outros são transtornos em que diferentes sistemas neurais não se desenvolvem adequadamente, eu tenho um novo papel, uma nova aplicação para o neuropsicólogo na identificação dessas dificuldades, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no Brasil, né, a avaliação desses casos. A última coisa que é muito importante, e dela depende nosso foco em intervenções, é o interacionismo. O que é o interacionismo? Por mais que a neuropsicologia ela seja um ramo das neurociências, o nosso cérebro ele é constantemente moldado por estímulos ambientais dos mais diversos. Seja esse estímulo ambiental uma experiência, algo que você vivencia, ou algum tipo de insulto cerebral, algum tipo de dano que você, né, vai adquirir. Enfim, o tempo todo nós estamos, de alguma forma, tendo o nosso sistema nervoso sendo moldado por estímulos ambientais. E é só por isso que as intervenções funcionam. O que é a intervenção? É a manipulação do ambiente através de estímulos dos mais diversos que, de alguma forma, têm como objetivo modificar, favorecer, né, o funcionamento do sistema nervoso de alguma forma para que o indivíduo mude um comportamento, um processo cognitivo ou emocional. A neuropsicologia, ela é interacionista, ela é uma disciplina social. O tempo todo nós estamos sendo moldados pelas nossas interações, pelas nossas exposições ao ambiente. E isso, né, tem sido amplamente estudado, inclusive por neuropsicólogos como a professora Martha Farah, que eu sou, né, fã dela, que ela está com Daniel Pine, que mostram que fatores socioeconômicos modulam o funcionamento do sistema nervoso, tornando-o diferente entre indivíduos de diferentes classes sociais. A pobreza, de acordo com estudos dela, do Daniel Pine, né, ela tem um efeito muito grande sobre o desenvolvimento de alguns desses sistemas neurais, como, por exemplo, esse de vermelhinho aqui do slide, né, que é a região perissilviana, relacionada ao desenvolvimento da linguagem, e esse de azul, que são os nossos circuitos frontais do nosso cérebro, relacionados às funções executivas. Note que se esse indivíduo,
por questões socioeconômicas, tem um desenvolvimento sutilmente diferente que o coloca em prejuízo para esses sistemas, provavelmente ele vai continuar em desvantagem e assim a pobreza se torna o sustentáculo neuropsicológico da própria pobreza, porque esse indivíduo ele acaba chegando a uma condição, né, de competição no mercado, por exemplo, ou de luta pela própria sobrevivência, em uma desvantagem que foi provocada muitas vezes, né, ou potencializada por fatores de interação, por fatores ambientais. Então, quando alguém chegar para vocês, alguém de outra área, alguém que desconheça a neuropsicologia, fala: vocês são reducionistas, o ambiente não importa para vocês, vocês são execráveis, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Né? Definitivamente ela não sabe e rebatam isso falando do interacionismo da neuropsicologia. Ok? Bom, e aí agora eu passo para a segunda coisa. Né? O que o neuropsicólogo faz? Vocês sabem muito bem, certamente vocês escolheram a neuropsicologia porque vocês sabem o que o neuropsicólogo faz. Nós começamos lá atrás com duas coisas que nós não fazemos mais hoje. Numa época em que não havia tanto conhecimento sobre sistema nervoso e que não tínhamos neuroimagem, o neuropsicólogo ele usava suas ferramentas para ajudar o neurologista, por exemplo, a identificar potenciais áreas do cérebro que estavam comprometidas. Isso a gente não faz mais. Temos neuroimagem que é muito melhor para esse fim do que o exame neuropsicológico. É impossível fazer? Não é isso, é menos preciso. Até porque, como nós vimos anteriormente, uma determinada função ela pode estar subsidiada por várias regiões interconectadas, e isso torna muito difícil falar que essa função está comprometida porque tem uma lesão ou um comprometimento naquele pedacinho do sistema nervoso. E graças a Deus, eu nem preciso mais fazer isso, porque eu tenho as técnicas de neuroimagem que ajudam a fazer isso. Uma outra aplicação que a gente vê muito isso na psicologia, e por favor não façam isso no exame neuropsicológico, é usar testes projetivos para identificação de organicidade. Gente, nada contra fazer isso fora da neuropsicologia. Mas na neuropsicologia, numa época em que as pessoas não tinham tanta noção da modularidade, numa época em que a gente não conhecia tanto sobre sistemas neurais, algumas pessoas acreditavam que todas as regiões do sistema nervoso tinham a mesma função, tinham o mesmo potencial, eram os holistas. E essas pessoas achavam que um único teste poderia falar se o indivíduo tem ou não comprometimento no sistema nervoso. E aí, por exemplo, testes que os mais velhos aqui vão lembrar, o Bender, o próprio Rochat, né, tinham indicadores de que esse paciente aqui ele não é um paciente psiquiátrico, ele é um paciente orgânico. Isso não existe na neuropsicologia. Se eu estou falando de neuropsicologia, qualquer coisa normal ou patológica que eu estou vendo na minha frente é orgânico. É o sistema nervoso se manifestando de forma normal ou patológica. Então, isso são duas aplicações iniciais que durante quase toda a primeira metade, um pouco da segunda metade do século XX, era isso que o neuropsicólogo fazia. Não é mais. Ok? O que o neuropsicólogo faz? Várias coisas muito mais divertidas. Né? Em primeiro lugar, o nosso exame é um dos exames complementares mais usados em neurologia e psiquiatria. Note que eu estou sendo responsável no meu slide. O nosso exame é exame complementar. Sozinho ele não tem valor. Um paciente, por exemplo, que chega lá no meu consultório com declínio cognitivo de memória, progressivo, está com algumas outras funções também se comprometendo, de forma gradual, e eu vejo que ele tem todas as características neuropsicológicas possíveis do Alzheimer, o meu exame vai ajudar muito a caracterizar isso, mas o médico, quando ele for fechar o diagnóstico, ele vai ter que ver uma série de outras coisas, exames de imagem, vitamina B, uma série de outras questões juntas à nossa. Então, o nosso exame é um exame complementar que ajuda muito em questões diagnósticas, seja no envelhecimento, seja na infância, transtornos de aprendizagem, mas é um exame complementar. Em todos os meus laudos, eu concluo com essa frase. O exame neuropsicológico é um exame complementar
e deve ser considerado à luz de outras informações pelo clínico solicitante. Ponto. Coloquem isso, pessoal, vocês vão evitar muito processo na vida. Brincadeiras à parte, isso é o reconhecimento, né, de que o nosso exame é um exame complementar, assim como é a neuroimagem, o exame de sangue e coisas do tipo, tá? Talvez a coisa mais legal do exame neuropsicológico seja essas duas outras coisas aqui, que a gente faz muito pouco. A primeira, identificação de alvos terapêuticos. Cada vez mais a cognição tem se mostrado algo importante e desejável para os indivíduos que procuram um psiquiatra, um neurologista. Então, muitas vezes, por mais que você saiba que uma pessoa tenha, por exemplo, TDAH, ela quer verificar que tipo de processo cognitivo está mais comprometido e aonde ela pode focar a reabilitação dela. As reabilitações, as intervenções, que é outra coisa que o neuropsicólogo faz, que está aqui nesse slide, elas dependem intrinsecamente da identificação de alvos terapêuticos. O nosso exame ele é fundamental para isso. Mas mais do que isso, muitas vezes, e isso no Brasil ainda é pouco feito, infelizmente, nós vamos fazer uma avaliação inicial, que é a linha de base, antes de uma intervenção, seja ela farmacológica, cirúrgica, cognitivo-comportamental, e vamos refazer essa avaliação depois para verificar o que mudou em termos cognitivos do paciente. Então, note que nós temos muitas coisas para fazer, além do exame complementar. Né? Nós temos a identificação de alvos terapêuticos, o acompanhamento longitudinal e, cada vez mais, ganhando força no Brasil, as intervenções. As intervenções, acho que eu mudei o slide de ordem aqui, só um minutinho, depois eu vou chegar nele. As intervenções elas podem ser de 3 tipos, né? Elas podem ser a habilitação, que é aquele indivíduo que não tem uma determinada função e você vai tentar desenvolvê-la, vai habilitar aquela função. Você pode reabilitar, que é aquele indivíduo que tinha, mas perdeu, e você pode estimular, aquele indivíduo que ou tem a função num nível mais baixo, ou quer simplesmente melhorar uma determinada função. E nós, neuropsicólogos, a partir dessa perspectiva interacionista, nós formulamos planos de ação, de intervenções que nos permitem, né, propiciar esse ganho direto na cognição, no comportamento das emoções, ou então a compensação de déficits a partir de funções que estão preservadas. O raciocínio clínico em neuropsicologia, ele é um raciocínio extremamente sofisticado e complexo. A gente vê que muitas vezes as pessoas acreditam que o exame neuropsicológico depende da aplicação de testes, ok? Os testes são as coisas mais importantes entre as menos importantes em um exame neuropsicológico. Entre tudo que não é importante, os testes estão lá na ponta, são os mais importantes. O que realmente importa no exame neuropsicológico? A parte 1, a conceitualização clínica. Pessoal, entrevista, anamnese, com o paciente, com o familiar, com o máximo de informações, observe o comportamento, levante documentos, fatura do cartão de crédito, carteira de trabalho, histórico escolar, tudo que hoje em dia informação não falta, está tudo muito registrado. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser a sua capacidade de responder a pergunta que te foi feita e motivou o exame. Tendo uma hipótese, você vai verificar qual que é o melhor meio de testá-la. Daí vem o teste. E aí que nós temos que ser cirúrgicos. A gente tem que escolher um instrumento compatível com tudo que nós vimos na etapa 1, aqueles instrumentos que de fato me ajudem a elucidar as minhas dúvidas. E quando eu tenho essas informações, eu passo para a parte 3, que é a integração de inferências que serão feitas no processo. Por mais que isso pareça óbvio, infelizmente a gente vê hoje em dia a testologia na neuropsicologia. Então, se o cara do SEDEX entrar no seu consultório,
certamente você vai aplicar Visc, Vaz, Vazi, tudo que você tiver no armário, você tira, aplica no cara. O cara foi lá só te entregar o Sedex e você entrou no seu consultório e você aplica tudo. Não é assim que você faz neuropsicologia. Aliás, se você quiser avacalhar sua vida, avacalhar sua avaliação, faça isso. Porque isso é um fenômeno que nós chamamos, né, de phishing. O que é isso? É pescaria. Se você aplicar dezenas de instrumentos diferentes em uma hipótese, a chance de você encontrar problemas, né, déficits em algum desempenho é muito grande. E isso pode ser o que nós chamamos de artefato. Todos os exames têm artefatos, eletro, neuroimagem, enfim, todos os exames têm, que é um achado que não tem significado clínico. E no exame neuropsicológico, a gente também pode achar artefatos. Você aplicou um tanto de coisa, a pessoa que estava cansada de olhar para sua cara, não aguenta mais ficar ali, ela começou a responder de qualquer jeito, você fala, agora eu entendi o que a pessoa tem. Na verdade, não entendeu nada. Né? Então, tem uma boa formulação clínica, tem uma boa conceitualização clínica, selecione cirurgicamente o que você vai fazer em termos de teste e você terá um excelente caminho na sua avaliação. Ok? Uma outra coisa muito interessante, né? As pessoas ficam muito preocupadas com normas. Tem duas matrizes que orientam o raciocínio clínico em neuropsicologia. A matriz nomotética, que é essa de comparar um indivíduo com normas populacionais, isso é muito bom, mas também tem a matriz ideográfica, que é a análise de fenômenos pensando no indivíduo em comparação com ele mesmo, ou com pequenos grupos, ou com a própria literatura científica. Então, você não pode, em neuropsicologia, jamais depender exclusivamente de normas. Você tem que se ater a fenômenos, saber entender aqueles fenômenos, e isso, a modularidade, o conexionismo, o interacionismo, o estudo da correlação estruturas-função é que vai te fornecer. Então, daí a importância e a diferença, muitas vezes, entre uma avaliação neuropsicológica e outros tipos de avaliação da cognição. Aqui, né, que eu já tinha falado, né, os tipos de intervenções cognitivas, lembrando que existem intervenções cognitivas farmacológicas também. Né? Muitas vezes você vai fazer um médico vai fazer uma intervenção cognitiva que vai ter um efeito neuropsicológico, ele não vai usar a via não farmacológica que nós usamos, vai usar um metilfenidato, algum tipo de medicação, por exemplo, que vai promover alguma melhora cognitiva. Ok? Bom, continuando aqui, agora vamos para a parte 3 e 4, novas aplicações e desafios. Eu coloquei as duas coisas juntas para mostrar para vocês que nós estamos num momento de transição. Por um lado, a gente tem um desafio que é muito básico. A gente precisa de reensinar para os nossos alunos o raciocínio clínico em neuropsicologia. Eu tenho certeza que vocês terão uma excelente oportunidade aqui de aprender raciocínio clínico, uma formação de qualidade, uma especialização, mas muitas pessoas fazem um curso de fim de semana ou então aprendem na graduação e começam a fazer uma série de atrocidades que prejudicam não só os pacientes, mas também a área, ok? Então, todas as vezes em que você fizer um exame neuropsicológico, lembre desse quadrinho. O raciocínio clínico em neuropsicologia, ele se baseia em coisas desse tipo. Compreensão do caso, seleção de instrumentos, e esses instrumentos não são necessariamente testes. Você pode usar tarefas. Tem várias tarefas neuropsicológicas clássicas que não estão lá na listinha do SATEPSI, mas que tem uma literatura vasta que me ajuda a interpretá-las de forma eficiente. Eu posso, inclusive, usar, por exemplo, o método de estatística de pequenos casos de Crawford, em que você aplica uma tarefa, aplica a mesma tarefa em 5, 6 pessoas parecidas com o paciente em termos sociodemográficos e faz comparações estatísticas. Então, tem várias coisas que você pode lançar aqui na etapa 2 e isso vai depender muito caso a caso. Nem todo mundo, gente, tem que passar pelo mesmo protocolo e, infelizmente, é o que a gente vê. A gente pega 10 laudos do mesmo grupo,
São os mesmos testes para pacientes muito diferentes. Isso é muito complicado. Nós precisamos de desapegar dos nossos instrumentos, inclusive dos instrumentos neuropsicológicos. A grande maioria dos instrumentos que nós usamos são da década de 50, 40, mesmo em neuropsicologia. Nós precisamos de avaliar os indivíduos mais jovens com instrumentos que sejam compatíveis com a sua geração. E eu vejo que as pessoas têm uma resistência muito grande. Aqui são 3 artigos, né, que eu gosto muito de citar nessa parte da aula. O primeiro deles é uma revisão maravilhosa, publicada há 3 anos atrás, em que eles fizeram uma revisão do que nós sabemos sobre funções executivas e mostrando justamente que os nossos instrumentos para funções executivas ainda são muito falhos e muito antigos. Um outro que eu gosto muito de mostrar para vocês, que eu vejo os psiquiatras, neurologistas e psicólogos usando horrores, né, que é a CARS, para avaliação de autismo. Criança com suspeita de autismo vai lá, necessariamente alguém vai aplicar a CARS, a primeira versão, que é totalmente baseada no DSM-4, numa época em que a gente não tinha o conceito de espectro autista, e a amostra brasileira de validação é uma amostra de autistas graves. Então, ponto de corte, essas coisas da CARS versão primeira, talvez não se apliquem na atualidade, mas as pessoas se apaixonam por instrumentos e saem aplicando de forma acrítica, né? Aqui agora eu vou fazer alguns inimigos, me perdoem. Mas esse aqui é um artigo que saiu no ano passado, criticando fortemente o uso do Rorschach nas cortes, né, no judiciário de vários países europeus, mostrando que para várias aplicações em que ele é usado, ele não tem validade. E por que eu estou mostrando isso aqui? O psicólogo, eu sou psicólogo, né, muitas vezes também o neuropsicólogo, se apaixona tanto por instrumentos que acabam, de alguma forma, não sabendo abrir mão deles e falar, realmente isso aqui não serve mais, eu vou fazer com uma outra coisa. O futuro profissional de vocês na neuropsicologia vai depender de uma relação sustentável entre vocês e os métodos que vocês usam. Ok? Uma coisa muito legal, atenção a novos objetivos da neuropsicologia, novas aplicações. Gente, a área de saúde mudou e a neuropsicologia também. Hoje a gente fala muito de prevenção, então a gente tem exames neuropsicológicos de rotina. Várias pessoas nos seus 40 e 50 procuram a nossa clínica para falar, eu quero fazer uma avaliação para saber como é que eu estou. Aí você fala, mas como assim? Você não tem nenhuma dificuldade? Vai embora. Não, a pessoa quer uma linha de base para saber ao longo do tempo como é que ela está se mantendo, o que ela pode prevenir, o que ela precisa de estimular. Então, a prevenção, a promoção de saúde nas nossas intervenções, nas nossas orientações para pais, para pacientes, a identificação precoce de algumas áreas, por exemplo, na infância, que não estão caminhando tão bem, que são precursores de leitura, escrita e matemática, e que precisam de ser estimuladas. Hoje em dia, a avaliação preventiva, ela é uma realidade. Nós precisamos de educar os nossos encaminhadores, as escolas, os médicos, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, para que nós possamos receber esse tipo de demanda, tá? Então, nós temos hoje, né, além disso, além da avaliação de rotina, acompanhamento longitudinal de grupos de risco. Poxa, eu tenho ali uma série de parentes com quadro psiquiátrico relacionado a comprometimento cognitivo. Não seria interessante, já que eu tenho um risco aumentado, de fazer um acompanhamento ao longo do tempo? Isso é uma realidade fora do Brasil, ainda muito incipiente, mas já começamos a ter esse tipo de preocupação. Mas uma coisa muito interessante é o acompanhamento longitudinal de profissões de risco. Uma profissão de risco muito comum no nosso Brasil, por exemplo, é o futebol. Gente, vocês são neuropsicólogos, futuros neuropsicólogos. A pessoa passa uma vida inteira colocando a cabeça na frente de uma bola que vem a 100 km por hora. Faz isso durante 10 a 15 anos. O risco para concussão é absurdo. E nós já temos vários estudos e várias ligas espalhadas pelo mundo em que os profissionais eles são testados em termos neuropsicológicos a cada início de temporada para verificar
o quanto que esses impactos podem estar comprometendo, né, a cognição, o comportamento, enfim. Além disso, profissionais de turno, profissionais que têm efeito da atividade sobre sono, profissionais expostos a toxinas, profissionais que, de alguma forma, o que eles fazem, coloca em risco o funcionamento do sistema nervoso, a avaliação de rotina ela é cada vez mais feita em outros contextos fora do Brasil, mas aqui já começa a ser um campo também a ser explorado, ok? Uma outra coisa muito importante, a avaliação de grupo em pessoas que têm alta performance e alto background. A maioria dos nossos instrumentos disponíveis hoje são muito ruins para isso. Você pega um executivo de alta performance que, por sobrecarga ou por início de um quadro degenerativo, né, começa a decair, você aplica nele lá Torre de Londres. Ele vai gabaritar, ele vai muito bem naquele instrumento, mas ele tem um déficit, porque comparando ele com ele mesmo, ele está perdendo funcionalidade. A avaliação e análise de indivíduos de alto nível de performance, hoje em dia, é uma das áreas que também demanda muita atenção e requer métodos muito diferentes daqueles que nós utilizamos rotineiramente. Aqui um exemplo interessante também. Nós somos cada vez mais chamados a cooperar com outras áreas em que o conhecimento neuropsicológico sobre cognição, comportamento, processos emocionais é demandado. E isso faz com que a neuropsicologia cada vez mais tenha interface com outras áreas. Isso aqui é um estudo que foi publicado, um estudo que eu fiz em colaboração com dois colegas que trabalham em universidades de Nova York, principalmente o Diogo e o Debran, que por coincidência é meu concunhado, mas então a gente discute vários temas, ele é da área de comportamento consumidor. E aí, uma vez conversando com ele sobre funções executivas e tal, ele falou: esse negócio de função executiva parece bem interessante para comportamento do consumidor, porque as pessoas, quando elas estão consumindo, elas têm que fazer a gestão desse comportamento para consumir de forma adequada. Começamos a fazer uma série de estudos em populações normais, mostrando, por exemplo, né, que alguns fenômenos que afetam as nossas funções cognitivas podem ter como consequência um comportamento não sustentável em termos de consumo. Esse estudo aqui, por exemplo, a gente avaliou o quanto que o envolvimento em múltiplas tarefas aumenta ou diminui a chance de um consumo sustentável em termos alimentares. Isso mostra que a nossa profissão ela também tem sido demandada por outras áreas, né? Como, por exemplo, a área do marketing, a área organizacional. Então, essa é uma perspectiva muito interessante. A gente pode ir muito além da clínica, né? Isso é uma coisa bem interessante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e cada vez mais a gente tem feito aqui no grupo, mas já é uma tendência mundial, é a análise da cognição do próprio neuropsicólogo. Eu falo para todos os meus alunos, todo exame neuropsicológico é o exame de dois sistemas cognitivos, o seu e do paciente. E muitas vezes, as distorções cognitivas do neuropsicólogo, elas fazem com que nós deixemos de ver uma série de coisas e enxerguemos exageradamente um tanto de outras. Cada vez mais a gente também tem usado no exame neuropsicológico a análise da nossa própria cognição, principalmente em termos dos nossos vieses cognitivos em processos de análise. Isso é uma coisa que eu adoro, é um dos temas que eu mais gosto de estudar atualmente, e muitos dos nossos erros estão relacionados à falta de atenção que nós temos à nossa própria cognição durante o processo neuropsicológico, de avaliação neuropsicológica. Então, vou pegar aqui aleatoriamente, aqui eu tenho nesse slide vários tipos de vieses que a gente estuda, mas vou pegar aqui um exemplo, deixa eu pegar aqui um interessante. Vou pegar esses dois últimos aqui, recência e primazia. Vocês vão aprender um teste na especialização que chama RAVLT. E nesse teste, né, vocês vão ver lá uma coisa chamada efeito de recência e primazia. A gente geralmente lembra das informações do início e do fim de algo que é exposto para a gente. Só que isso não existe só na anamnese, só num teste.
Quando a gente está fazendo anamnese, muitas vezes esse efeito vai aparecer. Eu vou lembrar muito do que o paciente falou no início e muito do que o paciente falou no final. E às vezes coisas importantes no meio passam batidas. Isso é uma falha cognitiva do neuropsicólogo. Então, hoje em dia, até porque nós valorizamos essa questão do raciocínio clínico, a gente tem que cuidar da nossa própria cognição durante o processo de avaliação. E esse é um desafio importante que eu vejo que muitas vezes as pessoas não se atentam a ele. Por último, como não poderia deixar de ser, nós temos hoje em dia as novas tecnologias. E essas novas tecnologias, elas vão desde novos instrumentos que são desenvolvidos à luz de modelos teóricos da neuropsicologia mais recentes. Aqui eu fazendo propaganda para vocês da IDS-2, né, que é uma bateria abrangente que a gente está validando, está normatizando e validando no Brasil, ela é da Rograph. Essa é uma bateria de 6 horas de duração. Não direto, gente, mas ela tem instrumentos em módulos que te permitem fazer uma avaliação completa e comparar os instrumentos de uma forma modular. Muitas vezes a gente não tem isso no Brasil, a gente compara instrumentos que foram desenvolvidos muito independentes uns dos outros, né? E muitas vezes não te permitem essas comparações como uma bateria dessa te permite. A gente cada vez mais vai ter isso chegando no Brasil. Nós já temos aí instrumentos maravilhosos, temos o NEPSI, temos a Movement ABC, nós temos as escalas VEX, nem se fala, mas nós precisamos de instrumentos novos, com estímulos novos, mais compatíveis com a realidade das pessoas que nós avaliamos, principalmente as crianças. E isso está chegando com uma velocidade muito grande. Mas isso também não é suficiente. Nós precisamos de nos render às novas tecnologias que vão além dos testes. Essas novas tecnologias incluem dados obtidos, por exemplo, em redes sociais. Isso aí não é usado no Brasil, não é usado clinicamente em nenhum lugar, mas já começam a aparecer estudos que mostram o potencial dessas informações para o exame clínico. Esse estudo é maravilhoso, é um dos vários que saiu aí nos últimos 5 anos, mostrando o quanto que a gente pode pegar informações de redes sociais, por exemplo, para nos ajudar no raciocínio sobre questões clínicas. Isso ainda não é uma coisa que é usada de praxe, está sendo usado, está sendo estudado ainda, mas já já vai chegar na nossa realidade. E nós precisamos estar preparados para usar quando isso chegar. Esse estudo aqui mostrou que o filtro que a pessoa usa nas fotos de Instagram está relacionado a sintomas depressivos e pode, né, ter algum poder preditivo de sinais e sintomas relacionados à depressão. Gente, esse tipo de realidade está pulando na nossa frente e já já a gente vai ter isso sendo usado nos nossos exames. Só que aí entra os nossos vieses cognitivos, e prestem bastante atenção na cognição de vocês da agora para frente. Muitas vezes um viés vai ser o viés, por exemplo, de apego àquilo que eu já faço habitualmente. Então, tudo que é novo, eu falo, não, isso é modismo, isso não vai vingar. Eu vejo muita gente criticando o teste computadorizado. Gente, é surreal se avaliar as pessoas com um teste com um cronômetro na mão. Quando você está usando um cronômetro, você está medindo 2 tempos de reação, o do paciente e o seu. E muitas vezes, naquele dia, o 8º paciente que você avalia, você já não está aguentando mais ver gente na sua frente, o paciente começou a fazer, você está lá com o cronômetro na mão, aí você, pum, apertou, ele já tem 10 segundos que ele está fazendo um negócio lá e você comeu mosca. Nós precisamos de estar receptivos às novas tecnologias. Elas são inevitáveis, elas estão aí presentes. E se nós não estivermos atentos a essas tecnologias, nós certamente seremos engolidos pelas novas práticas. Isso aqui é só, né, um artigo muito legal também, bastante recente, de 2018, em que os autores eles falam exatamente isso que eu estou falando para vocês. O quanto que o nosso arsenal armamentício de neuropsicologia precisa de ser atualizado. Nós precisamos de mais instrumentos informatizados, de novos
procedimentos psicométricos que nos ajudem a trabalhar diferentes instrumentos, diferentes perspectivas, uso da inteligência artificial, uso de realidade virtual na avaliação e na reabilitação, e instrumentos que te permitam integrar medidas diferentes. Por exemplo, eu tenho no laboratório um aparelhinho chamado Face Reader. Ele filma a face da pessoa enquanto a pessoa está fazendo uma tarefa, e ele vai decodificando quais são as emoções que a pessoa apresenta naquele momento, tá? É claro que o instrumento ainda é muito rudimentar, a gente usa isso experimentalmente, mas eu fico já vendo algumas tendências do uso disso enquanto a pessoa faz uma prova neuropsicológica, e você vai integrar essa medida. Será que enquanto ele estava fazendo um instrumento, ele estava com uma cara de tristeza muito grande ou de raiva? O que isso pode significar? Hoje eu não sei, mas daqui a pouquinho a gente vai poder integrar isso com medidas eletrofisiológicas e várias outras medidas em conjunto, trazendo informações cada vez mais fidedignas. E eu não acho que a gente está longe disso. Acho que a gente está falando aqui de um horizonte de alguns anos. Isso vai chegar. E se vocês não tiverem um pleno conhecimento de neuropsicologia, vocês vão continuar usando cronômetro e testes da década de 20, de 30, como se fossem as coisas mais atuais do mundo. E por último, algumas dicas para a formação, né? Vocês vão começar um curso, eu entrei na página, fiquei encantado com a proposta, com a matriz curricular do curso. Acho que eu faria esse curso se eu estivesse começando, com toda certeza, porque é um curso que eu vi muito, assim, a cara realmente do que é a neuropsicologia, mas eu penso que vocês têm que sempre procurar atualizar nos pilares da formação básica da neuropsicologia, e aqui eu considero, pode ser que outras pessoas considerem outros, eu considero esses, né? Vocês precisam de conhecer de neurociência básica, neurociência aplicada, desenvolvimento do sistema nervoso ao longo do ciclo vital, seja ele patológico ou normal, grandes síndromes neurológicas, transtornos psiquiátricos, transtornos em saúde mental. Nossa, professor, é muita coisa. Mas aí que é legal. Imagina, se me colocassem para estudar, por exemplo, psicanálise, e, gente, vou falar para vocês, qualquer coisa que eu falar de psicanálise é mero exercício de preconceito, porque eu não sei nada. E eu não sei nada justamente porque lá no início, quando me apresentaram, eu não gostei. Se me colocassem para estudar psicanálise direto o tempo todo, eu seria muito infeliz, porque eu não gostei lá atrás, enfim, não fui com a cara, algum preconceito, etc. Não sei nada de psicanálise, mas neuropsicologia eu estudo desde os meus 16 anos, quando eu comecei meu curso de psicologia. Eu comecei o curso de psicologia no primeiro período, na segunda semana eu me encantei por isso, eu nunca mais fiz outra coisa em psicologia. Tá? Também tem formação, assim como a Mariana, em TCC, mas o meu pilar, o meu cerne foi esse. E eu falo para vocês, eu me divirto. Estudar essas coisas para mim o tempo todo aqui não tem nenhum problema. Eu amo estudar isso aqui. E espero que vocês tenham a mesma disposição. E os pilares instrumentais, aí que entram as técnicas de exame, as técnicas de intervenção, as técnicas psicométricas, seja estatística clássica, moderna, casos isolados. E uma coisa que eu sugiro que vocês já comecem a prestar atenção, que são as técnicas de neuromodulação, seja via feedback, seja estimulação por corrente contínua, tem várias coisas acontecendo, chegando com muito potencial, e que também tem a ver com potenciais de estimulação em neuropsicologia. Mas note que aqui eu faço uma diferenciação. Isso aqui é base, isso aqui é instrumental. Isso aqui, essa parte instrumental sem essa base, talvez não faça sentido, considerando que vocês são futuros aí neuropsicólogos, ok? Então, algumas coisas importantes aqui, né? Não confundir fins e meios. Os testes, os instrumentos são meios, os fins têm a ver com todo esse conhecimento da neuropsicologia. Uma coisa que eu gosto de brincar, né? As pessoas têm tara por teste. Gente, eu trabalho o tempo todo com desenvolvimento de testes. Adoro trabalhar com adaptação e criação de testes. Mas os testes, eles têm o seu lugar. E não é o lugar mais importante entre as mais importantes. É o mais importante entre as menos importantes. E por fim,
A neuropsicologia vai muito além de questões diagnósticas, ela tem aplicações em várias áreas, no marketing, enfim, na área de trabalho, identificação de alvos terapêuticos, prevenção e coisas do gênero, ok? Então, assim, expandam o horizonte de vocês, porque a neuropsicologia tem um mercado maravilhoso aí pela frente, ok? E por último, eu gostaria muito de parabenizar o curso e eu fiquei muito satisfeito de saber que ele é coordenado por uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga. É isso que nós defendemos uma neuropsicologia interdisciplinar. Convido a vocês a lerem esse artigo, que foi capitaneado pelo Vitor Razi. Eu tive o prazer de participar, junto com vários colegas de várias áreas, em que a gente apresenta a fundamentação interdisciplinar de como nós concebemos a neuropsicologia, não como uma área da psicologia, mas como uma área relacionada a várias profissões, uma área independente. Ok? Agradeço muito a vocês. Aqui está meu e-mail, caso vocês queiram, né, algum tipo de informação, o Instagram, né, aqui o site da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que eu acho que todos têm que conhecer, né, e o site da Editora Ampla, que é uma editora que nós montamos com o objetivo de publicações na área de neuropsicologia. Agradeço e fico à disposição de vocês. Passei um pouquinho do horário, peço desculpas por isso. Excelente, excelente aula, muito bom. Passaria a noite toda aqui. Passaria a noite toda aqui ouvindo, viu? Oi? A colega falou que passaria aqui tranquilamente a noite escutando. Ó, que coisa boa. Muito obrigado pela gentileza. Gente, a gente vai ter um breve espaço para perguntas. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, perguntar algo? Professor, eu vou perguntar então, tá? Ok. Considerando que nós estamos aqui, né, com colegas que estão iniciando, há uma discussão muito ampla, né, sobre em que a neuropsicologia se difere da avaliação psicológica. Porque, de maneira geral, dentro da graduação, e aí estive ano passado também na graduação, os alunos têm muita sede, né, de entender a avaliação psicológica, e aí acabam inserindo de uma maneira generalizada a avaliação neuropsicológica. Eu gostei muito quando no começo você falou sobre isso, né? De que neuropsicologia não é avaliação psicológica. Aí você poderia falar mais brevemente de que maneira, né, você diferenciaria? Claro, excelente colocação. Eu tenho batido muito nessa tecla pelo seguinte: muitos dos instrumentos que nós utilizamos na neuropsicologia também são utilizados na avaliação psicológica, tá? E isso gerou uma confusão muito grande. E, inclusive, uma guerra cartorial, né? As pessoas falando que só o psicólogo pode fazer neuropsicologia. Quantas e quantas vezes, né, eu quase que fui vaiado, jogaram pedra. Então você está querendo que o fonoaudiólogo aplique o VISC, que o terapeuta ocupacional aplique o VAIS. Gente, não tem nada disso. Nem o terapeuta ocupacional, nem o fonoaudiólogo quer isso. Na verdade, o que nós estamos pecando é em confundir fins e meios. Os meios são os mesmos, mas os fins são muito diferentes. E mais do que isso, o raciocínio clínico com essas informações é completamente diferente. Nós, neuropsicólogos, do ponto de vista de fundamentação, nós somos monistas materialistas. Nós acreditamos que qualquer coisa que aconteça em termos de comportamento, processos mentais, deriva do sistema nervoso. Isso é um requisito básico. Veja bem, a psicologia, ela não necessariamente vai por aí. Aliás, grande parte das linhas teóricas que nós estudamos na graduação, elas são dualistas. Uma coisa é comportamento e processo mental, outra coisa é sistema nervoso. Eu não preciso de ir por ali para estudar comportamento e processo mental. A neuropsicologia, não. E veja, eu estou usando instrumentos para avaliar a relação entre cérebro, comportamento e cognição. É para isso que esses instrumentos servem, e não para uma avaliação dissociada desse princípio básico, correto?
E não tem problema nenhum em você fazer uma avaliação psicológica, ela é tão boa quanto para outras perguntas, para as perguntas às quais ela se aplica. Mas o problema é que as pessoas acham que a avaliação neuropsicológica, ela é aquela em que eu uso o VISC. Exatamente. Reducionista, né? Exato. Se eu usei o VISC, avaliação neuropsicológica. Não. Vai depender de como você interpretou os achados. É isso que vai torná-la uma avaliação neuropsicológica. E é por isso que vocês estão fazendo uma pós-graduação, uma especialização que vai garantir esse raciocínio. Certa ocasião, eu estava num estado diferente do meu, estava dando uma aula presencial, numa especialização, e no intervalo, um rapaz me chamou para conversar, falou, professor, eu estou amando neuropsicologia, eu só detesto quando vocês começam a falar desse negócio de cérebro. Falei, bom, eu acho então que talvez você esteja no lugar errado. Talvez seja o caso de você fazer uma especialização em avaliação psicológica, e não tem nenhum problema, né? Entende? Perfeito. Sim, Pelo menos como eu penso. Perfeito, perfeito. É o enfoque neuro, né? Exatamente. Sim, é o raciocínio clínico com aquela base, conexionista, modularidade, né? Aquelas questões básicas. Então, o que vai diferenciar a avaliação psicológica para neuropsicológica é justamente esse raciocínio clínico. Exatamente. Perfeito. Sim. E é por isso que você tem que saber como que esses módulos se formam ao longo do desenvolvimento. Porque, veja bem, os processos cognitivos eles vão se desenvolver não de uma forma uniforme e paralela. Algumas coisas vão se desenvolver antes, outras vão demorar um pouco mais, e isso, inclusive, faz com que algumas dificuldades sejam naturais. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de estudar, né, adolescência. Adolescência é natural que aconteça um aumento da impulsividade ali no meio da adolescência, e isso daí tem a ver com algumas questões de desenvolvimento do sistema nervoso, como, por exemplo, né, a hiperativação do striatum ventral, que torna a gente um pouco mais propenso à experiência. Isso é natural, gente. Se você pegar, por exemplo, Romeu e Julieta, aquilo ali é um livro de neuropsicologia do desenvolvimento na adolescência. Você pega dois jovens que se encontram numa noite, se apaixonam e se matam porque os pais não deixaram eles se relacionarem. Isso é impulsividade pura. Isso é neurociência do desenvolvimento. E quando você começa a estudar neurociência do desenvolvimento, você começa a enxergar, então é por isso. Gente, eu vou contar para vocês um negócio. Vocês estão entrando na área mais fantástica possível. A gente consegue ver a realidade de uma forma muito interessante. É verdade. Eu tô lembrando, inclusive, professor, dessa visão, né, dos pais, principalmente das famílias, né? Nesse período pandêmico que ainda estamos, e assim, o menino tem 8 anos, ele ia para a escola presencialmente, só que agora é online, então ele tem que ficar de 7h30 da manhã às 11h, concentrado, fazendo a atenção concentrada. Não dá. Ele tem 8 anos, ele tá ali, funções executivas, né? Ainda tá naquele período que, meu Deus, né? Não dá, né? E aí, a importância de a gente estudar realmente neurodesenvolvimento, senão você vai lá, há 8 anos, realmente, ele tem uma dificuldade. Se ele não consegue ficar de 7h30 às 11h da manhã concentrado, existe uma dificuldade muito maior nisso. E aí, a gente está desconsiderando uma fase importante do neurodesenvolvimento, né? Como Exatamente. clínicos. Eu acho que perfeito, Mariana. Assim, quando a gente estuda neuropsicologia, a gente começa a baixar a bola. As pessoas elas têm uma ideia de que a cognição humana é igual esses planos da TIM, né, ilimitado. Você pode usar à vontade, do jeito que você quiser, você tem para sempre, né? Não é assim. O nosso capital mental é limitadíssimo. Se a gente gastar mal, se a gente alocar mal, a gente vai ter consequências disso. E muitas vezes isso transforma em pressões aí importantes na vida de pessoas que não têm aquela quantidade de capital mental, mas se engajam em atividades que fatalmente elas vão ter dificuldades, né? Então a neuropsicologia ela te ajuda a entender uma série de processos normais, patológicos, relacionados a desenvolvimento, e é isso que eu espero aí que vocês desenvolvam e aprendam ao longo desses 2 anos de curso. E até um pouco falando de adolescência, né, que eles são super pressionados com 16, 17 anos a já terem decisões. Escolha profissional, né? Oi, eu não ouvi.
A colega está falando também da pressão, né, atualmente, dos adolescentes com 16, 17 anos, fazer a escolha profissional para a vida. Exatamente, eu acho isso uma coisa criminosa, né? O nosso sistema educacional, a pessoa aos 16 anos, ela está sentenciada a uma escolha que vai repercutir para o resto da vida, né? Gente, o sistema ele tinha que ser muito parecido com de outros países, né? Você começa com uma coisa ampla e vai afunilando ao longo do tempo, justamente porque uma das características neuropsicológicas da adolescência é a miopia para o futuro. Isso é biológico. Isso não é porque o adolescente é mais ou menos. Isso é natural, de desenvolvimento do sistema nervoso. Aí você fala. Aí o cara quer ser youtuber. Né? Nada contra youtuber, eu acho super legal. Mas ele não consegue enxergar que a cada milhões de youtubers tem um lá que vai. Né? Mas não, ele é imediatista, ele quer aquilo. Né? Enfim. Um exemplo horrível que eu dei aqui agora, mas é só. Né? Enfim. Ótimo. Professor, é isso. Muito obrigada. Uma aula maravilhosa. Estamos realmente honrados. Estamos felizes, inspirados, né? Como a colega falou, com certeza a gente escutaria até mais tarde. Estamos muito felizes. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, foi uma honra. Estou te devendo um livro, mas eu estou esperando sair um livro novo agora que eu vou te mandar junto, por isso que vai sair semana que vem. Aí eu vou te mandar os dois. Eu prometi e não esqueci não, tá? Perfeito, a gente no Nordeste é assim também, viu? Tá bom. Tá joia. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Encontraremos aí. Até mais. Tchau.